A gente fala sobre economia agora. No último trimestre, a Petrobras recebeu cerca de 440 milhões de reais por meio de acordos de leniência. A quantia veio de empresas como Camargo Correia, Novonor, a antiga Odebrecht, e SBM, e da delação premiada de Pedro Barusco, ex-executivo da estatal. A petroleira recebeu 235 milhões da Camargo Correia, cerca de 71 milhões da Novonor SA e quase 115 bilhões da SBM. Até o momento, a Petrobras recuperou cerca de 7 bilhões de reais que foram desviados durante o Petrolão, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Os crimes vieram à tona por meio da Operação Lava Jato e ocorreram durante os governos do PT. Você, Zé? Pois é, isso aí é o que eu chamo, sabe aquela piada de tempos atrás, dos nomes de filmes, né? Isso aí é a volta dos que não foram, né? Se não houve crime, não houve punição, quer dizer, isso não existiu. Como explicar, então, a devolução de dinheiro roubado? Quer dizer, ninguém devolve o que não pegou. Isso é uma realidade. Por outro lado, também, a gente vê claramente que a lei avançou, que a leniência é uma evolução. A leniência é mais ou menos como uma delação premiada no caso de pessoa física. É quando uma empresa admite que pagou a corrupção, né? Devolve o dinheiro para a empresa e se compromete a critérios ali de compliance, a critérios de não mais se envolver em assuntos dessa natureza, e eles ganham de novo o selo de poder fazer negócios com o governo, com a Petrobras e assim por diante. Qual é o objetivo? E de afastar os que praticaram corrupção. Qual é o objetivo? É a empresa manter a existência, manter os empregos e assim por diante. Então, a lei e regulamento, com a participação do Ministério, isso não é acordinho, isso é um processo, né? Com a participação de Ministério Público, Tribunal de Contas da União, assim por diante. Mas eu queria fixar o seguinte: se houve essa devolução dos 7 bilhões e agora 500 milhões, né? Mas o que é isso, se não houve o crime, se não houve a corrupção? Ana? Eu ia por esse lado. Eu acho que você leu errado, Vitor. Não é possível. Devolveram 7 bilhões, é isso? Pois é. Mas não é o que o PT fala, não é o que nós não podemos falar durante algum tempo sobre os processos antigos aí do Lula, os processos da Lava Jato, porque foi tudo uma grande conspiração. Eles devolveram dinheiro porque eles queriam devolver dinheiro. Imagina. Ora, Vitor, o Lava Lula, ele nunca mais será esquecido. E nós, por mais que Lula seja o presidente agora, nós não vamos jamais normalizar a candidatura dele, que foi lavada, principalmente aí por Fachin. Estávamos falando do Fachin. Eu convido a nossa audiência, Vitor, tem um podcast, e agora perdoe-me que eu não vou me lembrar o nome, recentemente, a semana passada, com o Sérgio Moro e o Dallagnol, e ali naquele podcast eles leem a lista, exatamente a lista de cada empresa e a devolução de dinheiro de cada empresa para os cofres públicos. É inacreditável. 2 nomes grandes da Lava Jato, Sérgio Moro agora como senador, esperamos que ele atue como senador com a mesma bravura que ele atuou como juiz da primeira instância de Curitiba, Dallagnol agora como deputado federal também, e a lista é inacreditável. Você fala, não é possível que nós vamos enterrar isso aqui, essa informação e esses detalhes da operação e da força-tarefa que deu um banho de justiça no Brasil. E agora, Vitor, nós entramos num caminho, nós vamos ser disco arranhado, nós vamos ficar trazendo o tempo todo a operação, o que a operação fez, vamos trazer a Lava Jato e vamos trazer a Lava Lula também, não podemos esquecer. Só para dar o crédito, foi no Flow, né, Ana? No Flow Podcast, essa entrevista do Sérgio Moro com perfeito. Deltan Dallagnol. Obrigada, Vitor. Eu lembrava que era um podcast grande, não sabia qual. Obrigada. Imagina. Você, Fernão, que nos diz desses números, quase 500 milhões de reais recuperados pela Petrobras. Eu acho que a gente tem que esperar o Alexandre de Moraes baixar o decreto para dizer o que a gente deve dizer sobre isso, né? O que a gente pode ou não pode dizer sobre isso. Mas só para refrescar a memória do tema anterior,
que a Ana Paula mencionou, a falta de isonomia na eleição, eu quero lembrar que o radiolão foi a menor parte disso, né? O radiolão, que era aquela história de que o TSE não distribuía com justiça as peças publicitárias do Lula e do Bolsonaro, né? A varredura que as empresas especializadas fizeram no pacote das 5.000 rádios, programação 24 horas, chegou a um número de 18% mais ou menos de desproporção, né? E provocou aquela reação do Alexandre de Moraes, que é a de sempre, né? Uma ameaça de prisão por roubado e a dispensa de qualquer comentário por ladrão. Mas a maior parte do desvio nessa área de publicidade foi a da última semana da eleição, né, que, a pretexto de que a campanha do Bolsonaro mencionou os dados sabidamente verdadeiros da biografia do Lula, né, a cada menção desses, o Supremo dava um direito de resposta pro Lula. E isso levou os números de inserções de 225 a 225, que era o que manda a lei, para 395 a 55. Né? Com esse pretexto, né, de que eram sabidamente fake, falsas, os dados sabidamente verdadeiros que o Brasil inteiro testemunhou da biografia do Lula e que resultaram nesses valores que vocês estão falando agora. Você, Paulo? Eu não, do jeito que as coisas estão caminhando no Brasil, eu não duvido nada que esse dinheiro daqui a pouco tem que ser redevolvido para os corruptos. Eu não sei se eu posso dizer corruptos, porque eu não sei mais o que pode dizer ou não. Corrupto era um dos itens que estava excluído da lista do que a gente pode falar, né? Mas corrupto não pode falar. Aqueles que malversaram o dinheiro público, talvez esse dinheiro, se o Brasil continuar nesse ritmo, seja redevolvido para eles. E aí é bom, porque agora que nós elegemos o Lula de novo, o que é interessante é que já podem saquear a Petrobras de novo, e os acionistas da Petrobras já podem esperar que, de repente, se tiver uma outra lava-jato, um outro dinheiro seja devolvido de novo para os cofres da Petrobras daqui a 8 anos. De uma espécie que a gente está naquele filme, O Feitiço do Tempo, lembra da marmota? Em inglês chama O Dia da Marmota, que você acorda e você está preso no mesmo pesadelo de dia o tempo inteiro. E é assim que eu estou me sentindo no Brasil atual. Você, Mota? O mais importante que todo mundo precisa entender é que em casos como esse, né, o dinheiro de propina, que pode ser uma quantia significativa, são vários bilhões, ele não é o prejuízo maior que o Estado sofre. O prejuízo maior é o plano de investimentos da empresa, que pode ser montado com o objetivo de gerar corrupção. Então, quando a corrupção é o motivo que orienta a estratégia da empresa, o prejuízo que o Estado tem, que a sociedade tem, que o pagador de impostos tem, é muito, muito, muito maior do que o dinheiro que foi pago como propina.